5 de junho de 1997. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, anuncia que Mário Celso Petralha está banido do futebol. Banido mesmo, para sempre. Na mesma decisão, o Atlético Paranaense era suspenso por 1 ano das competições oficiais, o que significava um rebaixamento para a Série B no tapetão. Tudo isso por causa de um grampo telefônico em que o Petralha aparece negociando valores com Ivens Mendes, chefe da Comissão Nacional de Arbitragem da CBF. Alô? Mário Celso? É. Eu tô precisando que você me mande hoje 25 mil. Liga pra minha secretária, a Marli, dá os dados pra ela. Sei. Que eu entro em contato com ela e providencio. Os fatos que levaram àquela decisão do STJD fazem parte do caso mais nebuloso do Petralha como cartola. É uma história cheia de meandros, de intrigas, de detalhes que inspiram uma série de teorias, algumas mais, outras menos conspiratórias. E se você pedisse a minha opinião, eu diria apenas para não se apressar em tirar uma conclusão, em emitir um julgamento. Nesse rolo aí, nada é tão óbvio quanto pode parecer. O episódio de hoje traz uma enxurrada de informações. Fatos que podem parecer desconexos à primeira vista, mas que sustentam ou enfraquecem cada uma daquelas teorias. E aí você pode escolher qual delas é a melhor, ou criar uma versão que misture um pouco de cada uma. A voz do Petralha, num grampo telefônico obscuro, conversando com Ivens Mendes, explodiu para o Brasil inteiro no Jornal Nacional na noite de 7 de maio de 97. Exclusivo, escândalo no futebol brasileiro. O chefão da arbitragem da CBF e presidentes de grandes clubes se envolvem numa história de corrupção com lances que incluem acertos financeiros, promessa de favores da arbitragem e muitas mentiras. Para entender a trama por trás dessa bomba, a gente precisa falar sobre os duelos que o Atlético travou antes disso contra Fluminense, Criciúma, Atlético Mineiro e Vasco. Foram 4 adversários em 6 jogos que entregaram um pacote completo do que alguns chamam de futebol raiz. Teve golaço e defesa milagrosa, craques lendários e expulsões violentas, heróis e vilões improváveis, torcidas rivais se unindo na arquibancada e torcida quebrando o pau no próprio estádio, e muita cartolagem, negociata, declaração polêmica, enfim, folclore. Teve muito folclore. Eu sou Felipe Andretta e esse é o Senhor da Razão, um documentário não autorizado sobre Mário Celso Petralha e o Atlético Paranaense. Ei, Petralha, I love you. A democracia é fundamental. Eu sou movido disso. Futebol não é assim, futebol não é fácil, essas pulhas. O tempo é o senhor da razão. O tempo é o senhor da razão. Episódio 3, o caso Ivens Mendes, parte 1. O primeiro daqueles 4 duelos aconteceu na reta final do Campeonato Brasileiro de 96. O Brasileirão, como a gente conhece hoje, começou apenas em 2003. Um formato que ocupa 3/4 do ano, tem 20 times, turno e retorno, 4 rebaixados e um campeão, tudo decidido no sistema de pontos corridos. Lá em 96, os campeonatos estaduais, a Copa do Brasil e a Libertadores ocupavam todo o primeiro semestre. O Brasileirão começava só em agosto, com 24 times, que se enfrentavam em turno único. Apenas os 2 piores seriam rebaixados e os 8 melhores formariam um mata-mata com jogos de ida e volta. E o time do Atlético era a sensação do momento. Isso não é opinião só minha e nem da imprensa paranaense. As expressões sensação e queridinho do campeonato eram usadas com frequência na mídia nacional. O Furacão tinha acabado de subir da Série B no primeiro ano do Petralha como presidente e formou um timaço que brigava pelas primeiras posições com uma das melhores duplas de ataque do país, Oséias e Paulo Rink. E na 20ª rodada, ou seja, faltando apenas mais 3 jogos para o fim da primeira fase, o Atlético derrota o Fluminense fora de casa e assume a liderança.
O Fluminense e Atlético de novembro de 96 nas Laranjeiras tinha tudo para ser lembrado apenas como um grande jogo. O Atlético perdia de 1-0. O Atlético tinha Oséias e Paulo Rink e virou bonito para 3-1. O melhor do jogo foi o meia Luiz Carlos, que fez 2 gols. Mas tudo começou a dar errado pouco depois que o Fluminense teve este pênalti a favor e o placar ficou no 3-2 para o Atlético. A torcida do Fluminense estava irritada além da conta com o Ricardo Pinto, ex-goleiro do clube carioca. Para complicar, o juiz ainda levou o jogo até os 57 minutos, quando explodiu o que ficou conhecido como a Batalha das Laranjeiras. Cenas lamentáveis que puseram em risco a vida de Ricardo Pinto, atingido na cabeça. A Batalha das Laranjeiras foi uma vergonha para o Fluminense. Com a derrota de virada, o tricolor carioca terminou a 20ª rodada na lanterna, e durante a partida a torcida já ameaçava. Se o Flu perder, a porrada vai comer. E comeu. A principal vítima foi o goleiro atleticano Ricardo Pinto. Ele tinha sido revelado no Fluminense e jogou lá por 9 anos. Quando o jogo acabou, depois de uns acréscimos generosos, ele comemorou em frente à torcida tricolor. Aí começou a baixaria. A polícia não conseguiu conter os invasores, dentre eles uns babacas que usavam até barra de ferro como arma. Só que o Ricardo Pinto não fugiu. Ele enfrentou os malucos e tomou umas pancadas que lhe renderam um edema cerebral, 8 pontos na cabeça e 5 dias de observação na UTI. Mas sobreviveu, e pelo sangue derramado em campo, entrou para o hall de heróis da torcida rubro-negra. No episódio 2, a gente apresentou o Julião da Caveira, que foi presidente da torcida organizada Os Fanáticos por 15 anos. Escuta só o que ele falou numa entrevista para o Juliano Lorenz, o Fusca, da Atletis TV. Pra fazer turismo. Qual foi o melhor jogador que você viu jogar aí nesse tempo todo de atleticanismo aí, João? Cara, eu só tenho um ídolo, um único ídolo como jogador, que foi o Ricardo Pinto. Porque eu vi esse cara dar sangue, literalmente. Eu estava na Laranjeira, participei lá da confusão, da briga, pau torou, nós estava junto. E o Ricardão é um cara que eu tiro o chapéu. Mas o que interessa nesse jogo para o nosso documentário é registrar o início de uma rivalidade especial entre Atlético Paranaense e Fluminense. Uma disputa que esquentou ainda mais no final daquele Brasileirão. Vamos, então, ao segundo jogo-chave para o caso Ivens Mendes. Atlético e Criciúma na Velha Baixada, dia 24 de novembro de 96. Era a última rodada da primeira fase. O Bragantino já estava rebaixado e 3 clubes disputavam para não cair em penúltimo: Fluminense, Bahia e Criciúma. Os 3 jogariam fora de casa. O Fluminense fez a parte dele e meteu 3-1 no Vitória. Só que o resultado não foi o suficiente, porque o Bahia venceu o Flamengo no Rio por 1-0 e o Criciúma ganhou do Atlético em Curitiba de virada por 2-1. E aqui a gente apresenta a primeira teoria para você saborear como quiser. Atlético Paranaense e Flamengo perderam de propósito para rebaixar o Fluminense. O Flamengo, porque é o maior rival do Flu, e o Atlético para se vingar da Batalha das Laranjeiras. E termina a partida. O Criciúma se mantém na primeira divisão com esta vitória. Comemora bastante como se tivesse conquistado uma vaga para a fase final. Os jogadores do Atlético saem cabisbaixos, mas o torcedor comemora a desclassificação do Fluminense, que vai para a segunda divisão. Vendo os melhores momentos da partida, não aparece nenhum lance escandaloso. Pelo contrário, o Atlético abre o placar com Paulo Rink, cria várias chances, mas toma a virada em lances comuns. Além disso, o jogo valia muito mais para o Tigre catarinense, que brigava para não cair, do que para o Furacão, que já estava garantido entre os 8 primeiros. Agora, o clima nas arquibancadas realmente era, no mínimo, curioso. A crônica esportiva da época registrou como a torcida do Atlético vibrava com lances a favor do Criciúma. Aí a bandeira quadriculada do Criciúma tremulando entre os torcedores do Atlético. O futebol do Sul se une nesta fase final. E veja aí, o jogador do Criciúma joga a sua camisa para a torcida do Atlético e recebe uma rubro-negra em troca.
Os jogadores saem de campo comemorando a permanência na primeira divisão. 2-1 diante do Atlético. E a situação ficou tão desconfortável que os jogadores já saíram de campo se explicando. Vocês viram que foi um bom jogo, não foi um jogo armado. As pessoas podem até pensar que o Atlético Paranaense entregou o jogo, mentira. Esse aí é o atacante Marcão, do Criciúma. O Atlético buscou o resultado desde o começo da partida, porque para eles é interessante vencer e ficar entre os 4. Caso nós tivemos aí uma infelicidade nesse jogo contra o Criciúma. E esse agora é o Paulo Rink, artilheiro atleticano. Eu entendi que a torcida vibrou depois do jogo, tá certo, caiu o Fluminense, mas nós não temos nada a ver com isso. Os jogadores tentaram ganhar o jogo, eu fiquei muito chateado de ter perdido. Mas o que mais me chamou a atenção é que, no mesmo dia do rebaixamento, dirigentes, jogadores, técnicos e a própria imprensa começam a falar abertamente sobre uma virada de mesa para manter o Flu na Série A. Futebol é uma podridão, é podre. Começa a ver os jogos do Criciúma, os últimos jogos dele. Vê o jogo do Bahia contra o Vasco, aí você vai ver onde está a máfia. Porque como o futebol é uma podridão, a gente vai tentar virar mesa. Porque muita gente já conseguiu, por que não o Fluminense? Se você não reconheceu, essa última voz aí foi do Renato Portaluppi, mais conhecido como Renato Gaúcho. Foi um dos grandes atacantes das décadas de 80 e 90 e também um dos mais falastrões, uma característica que o acompanha até hoje. O meu jeito é esse. Quem quer estudar na Europa, vai. Eu tô falando que eu não preciso ir, porque eu me garanto. Eu tava num programa de televisão, alguns anos atrás, aí tava lá, tá passando um gol do Pelé, aí o Pelé cutucou e falou, aí Renato, mais de 1000 gols. Eu falei, pô, Pelé, cada gol teu era uma mulher minha. O meu jeito é esse. O meu jeito é esse. Aí vocês veem o time do Guardiola, veem o time do Mourinho e falam, nossa, mas que futebol bonito. Bom, ali até o Stevie Wonder. Do Cristiano Ronaldo, você jogou mais que ele mesmo? Você tem convicção? Com certeza. E nós vamos brincar no Campeonato Brasileiro. Gostaria de mandar essa flor pro meu amor. Bom, dá licença, né? Aproveitando o tempo também. Mandar uma pro outro, meu amor, a Carla. Patrícia, jamais esqueceria. A Zilda, inclusive uma aqui em Belo Horizonte, outra em São Paulo. Toma, meu amor, também. O meu jeito é esse. O Renato Gaúcho estava no final de carreira como jogador. Já era ídolo de Grêmio, Flamengo e Cruzeiro quando foi contratado pelo Fluminense em 95, o ano em que foi campeão carioca com um místico gol de barriga. O empate dá o título ao Flamengo. Ailton cortou na perna esquerda, já na grande área. Mais um corte. Ailton, lindo lance. Gol! É do Fluminense! A bola pegou no Renato, na barriga do Renato. Um gol de quem tem estrela, de quem tem carisma. Na reta final do Brasileirão de 96, num desespero total, o Renato Gaúcho, com 34 anos, assume como jogador e treinador ao mesmo tempo para tentar salvar o time. E chegou a dizer para a torcida que desfilaria pelado se o Fluminense jogasse a segunda divisão de 97. Olha, o campeonato nem tinha acabado ainda, porque faltavam as finais entre os 8 melhores, mas os cartolas já anunciavam reuniões para discutir, sem nenhum pudor, formas de ter o Fluminense na primeira divisão do ano seguinte. O presidente da Liga de Futebol do Rio e ex-presidente do Flamengo, Dunche de Abranches, cobrou publicamente que fosse colocado em prática um acerto com a CBF para que campeões brasileiros não pudessem ser rebaixados. Simples assim, ele queria inserir no regulamento a regra absurda do time grande não cai. Bem, o que eu posso te adiantar é que o Renato Gaúcho não desfilou pelado e que o Fluminense não jogou a Série B de 97, mesmo tendo sido rebaixado em campo. E tudo isso por causa do escândalo Ivens Mendes. Mas vamos deixar o tapetão do Flu para depois, porque a gente precisa falar antes do terceiro duelo desse episódio. Um confronto em 2 jogos entre os Atléticos Mineiro e Paranaense pelas quartas de final do Brasileirão de 96. O que você quer é bola rolando, então tá aí o que você queria. O que você quer é bola rolando, então tá aí o que você queria. O que você quer é bola rolando, então tá aí o que você queria. O que você quer é bola rolando, então tá aí o que você queria. O que você quer é bola rolando, então tá aí o que você queria. O que você quer é bola rolando, então tá aí o que você queria. O que você quer é bola rolando, então tá aí o que você queria. O que você quer é bola rolando, então tá aí o que você queria. O que você quer é bola rolando, então tá aí o que você queria. O que você quer é bola rolando, então tá aí o que você queria. O que você quer é bola rolando, então tá aí o que você queria. O que você quer é bola rolando, então tá aí o que você queria. O que você quer é bola rolando, então tá aí o que você queria. O que você quer é bola rolando, então tá aí o que você queria. O que você quer é bola rolando, então tá aí o que você queria. O que você quer é bola rolando, então tá aí o que você queria. O que você quer é bola rolando, então tá aí o que você queria. O que você quer é bola rolando, então tá aí o que você queria. O que você quer é bola rolando, então tá aí o que você queria.
Depois de 13 anos, o Furacão volta a disputar o mata-mata do Campeonato Brasileiro. E o primeiro jogo no Mineirão, em 28 de novembro de 96, foi um jogaço. Já no comecinho, o Oséias mete uma bola na trave. Depois o Galo carimba o travessão numa falta batida pelo camisa 10, Fábio Augusto. Mas quem abre o placar é o zagueiro Andrei, depois de um escanteio cobrado da direita pelo lateral Alberto Valentim. O Furacão vai para o intervalo vencendo por 1-0 fora de casa. Só que o time do Galo era embaçado. O ataque tinha o artilheiro Reinaldo e o Euler, um ponta tão rápido que ficou famoso pelo apelido o Filho do Vento. E o goleiro era simplesmente um dos maiores que esse esporte já viu. Titular da seleção na Copa do Mundo de 90, tetracampeão na de 94 e que ainda brilharia levando a amarelinha para mais uma final em 98. Vai Cocu para cobrança, ele Tafarel. Vai partir Cocu, na perna esquerda, ele Tafarel! Sai, que é sua, Brasil! Caiu certo Tafarel para fazer a defesa. No segundo tempo, no Mineirão, o Galo vira o jogo para 3-1 com uma atuação monstruosa do Euler. Como o Furacão terminou a primeira fase em quarto lugar, à frente do Galo, quinto colocado, tinha a vantagem de decidir em Curitiba. E essa segunda partida seria uma espécie de ritual de passagem do Petralha como dirigente de futebol. É ali que ele mostra para todo o Brasil que o doutor Mário Celso não passaria batido como só mais um cartola. Em 96, o Brasil vivia o crescimento da TV por assinatura e do pay-per-view, que traziam novas receitas para o futebol. Quem disputava essa fatia do mercado eram os canais Sport TV, do Grupo Globo, e a ESPN, ligada à TVA e ao Grupo Abril, o mesmo que editava as revistas Placar e Veja. Prepare-se. A temperatura da sua TV vai subir. Quer ver? TVA Digisat. Você assina e sua parabólica fica antenada na programação mais quente. Com imagem de vídeo laser e som de CD, 24 horas por dia. As negociações das emissoras com os times era feita em blocos. De um lado estava o Clube dos 13, que reunia os mais poderosos do chamado Eixo. 4 paulistas, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. 4 cariocas, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. 2 gaúchos, Inter e Grêmio. 2 mineiros, Atlético e Cruzeiro, mais o Bahia. Eram eles que davam as cartas desde 87, numa parceria com a Rede Globo, decidindo o formato do campeonato, o calendário, a grade de transmissão e, principalmente, a divisão da grana que vinha da TV. Para brigar por condições melhores, os times excluídos se uniram no Clube dos 11 ou dos 12, cada um chama de um jeito. Entre eles estavam Atlético Paranaense, Coxa e Paraná, além de Juventude, América Mineiro, Vitória, Goiás, Sport e outros. E o líder desse grupo insurgente era Mário Celso Petralha. O jogo de volta entre os atléticos interessava para a TV aberta. Globo e Band queriam transmitir ao vivo para Belo Horizonte, mas não contavam que haveria um Petralha no caminho. Segundo a Tribuna do Paraná, as emissoras ofereceram 25 mil para transmitir o jogo ao vivo para BH, depois subiram a proposta para 30 mil. Corrigido pela inflação, isso dá quase 150 mil reais em 2023. Veja, não é grande coisa se você considerar que 150 mil não paga o salário de muito jogador da Série A hoje. Ao mesmo tempo, não é pouco, principalmente para um time periférico que estava se reestruturando. O Petralha disse à imprensa que não venderia o jogo por migalhas, que o Atlético estava valorizando o seu produto e que ele exigia um tratamento igual ao do Clube dos 13 para a temporada seguinte. Reza a lenda em Curitiba que o homem até pegou um machado e ameaçou cortar os cabos para impedir a transmissão, mas eu não encontrei ninguém que me confirmasse essa história. O fato é que milhões de pessoas esperavam acompanhar o jogo pela TV, mas tiveram que ficar no bom e velho radinho. Foi uma posição firme e ousada de Mário Celso Petralha. Ele abriu mão de receber uma grana, comprou uma briga com a poderosa Rede Globo, mas passou o recado. O Atlético não iria se contentar em ser coadjuvante, nem dentro e nem fora de campo.
É interessante observar que, depois de quase 30 anos, a briga do Petralha continua a mesma. Ele segue liderando um movimento pela distribuição mais equilibrada das cotas de TV, usando como modelo a Premier League, o campeonato inglês. Só que hoje, a disputa não é mais Clube dos 13 contra Clube dos 11. Os times estão divididos entre Libra e Liga Forte Futebol. A Libra tem Corinthians e Flamengo, as duas maiores torcidas do país, o que dá a ela um poder de barganha enorme na mesa de negociação. O Atlético Paranaense, como de costume, está entre os insurgentes, e o Petralha virou tipo um porta-voz da Liga Forte Futebol. O que nós queremos dividir melhor, mais justo, né? E não o Flamengo ter 70 vezes o valor do Atlético Paranaense em pay-per-view. 70 vezes na mesma competição. Que joguem sozinhos. Joguem Flamengo contra Corinthians, Corinthians contra Flamengo. Agora, eles precisam dos outros 18 e querem, para fazer um produto, né, que é o Campeonato Brasileiro, e querem ficar, como sempre, com tudo. É evidente que o Petralha tem interesse em aproximar o valor das cotas de TV porque isso seria benéfico para o Atlético. Mas ele argumenta que essa equalização tornaria o campeonato mais competitivo, atraindo mais público, mais investimento e, no fim das contas, mais dinheiro para todo mundo. Faz sentido? Ok, Andretta, mas e o jogo? Desculpe, divaguei e perdi o fio da meada. 28 mil torcedores no estádio da Baixada, em Curitiba, para o encontro entre os Atléticos. O Paranaense, precisando vencer por 2 gols de diferença, vai para cima e tem as primeiras chances. Aos 44 sai o gol paranaense. Giancarlo para Clóvis. Depois a tabela com Paulo Rink. Clóvis manda rasteiro para o gol de Luiz Carlos. (1-0). O Furacão volta para o segundo tempo precisando de apenas mais um gol porque tinha a vantagem do empate no placar agregado. E o sonho fica ainda mais vivo quando Dinho do Galo é expulso aos 5 minutos por um carrinho em Paulo Rink. A Baixada vira um caldeirão e a torcida sente que o segundo gol é só questão de tempo. Só que aos 13 minutos surge o vilão da jornada rubro-negra. O meia Giancarlo mata com violência um contra-ataque do Galo pelo lado da rua Brasília e Tiberê. Cartão vermelho. Os dois times ficam com 10 em campo e o Galo consegue esfriar a partida. O jogo acaba 1-0 e termina ali o ano do Atlético Paranaense. Como você deve imaginar, depois de uma expulsão infeliz, o meia Giancarlo foi o bode expiatório da eliminação. Ele não era qualquer um. Ganhou um brasileiro, um torneio Rio-São Paulo e 2 paulistas pelo Palmeiras da era Parmalat, em 93 e 94. Chegou ao Furacão pelas mãos do técnico Emerson Leão, no início de 96. Depois da eliminação, naquela tarde de domingo, ainda no vestiário, Giancarlo conheceu o lado impiedoso de Mário Celso Petralha. Quando o homem entende que alguém vacilou, é rua. Tolerância zero. Eu tive um problema no Atlético, no último jogo do Atlético Paranaense. Entendeu? Eu fui expulso no último jogo. Esse é um relato do próprio Giancarlo no podcast Talk Show de Bolas, em abril de 2023. A gente precisava ganhar o jogo de 2-0 e estava ganhando de 1 no primeiro tempo. Aos 13 minutos do segundo tempo, vai um jogador expulso do Atlético Mineiro. Aos 15 vou eu expulso. Foda-se. Vamos fazer uma jogada curta de escanteio. Erraram o escanteio, a bola, eu tô no rebote, eu saio no Euler. O cara dá esticado no Euler, ele dá o tapa. Quando ele foi dar o tapa, eu achei que ele dava pra chegar. Quando eu fui chegar, eu expulso, direto. E o Euler quase não corria, né? Era devagar, né? E eu falei assim, pô, eu não era nem pra ter sido, não era isso ser expulso agora, né? Tipo assim, não foi jogada pra expulsão. Depois eu fui ver, pô, era pra me ter sido preso. Cara, e aí eu falei assim, puxa, e aí foi quando o Atlético começou todo aquele processo. E foi uma ótima campanha, tava voltando pra elite, né? Eu tinha feito uma temporada excelente, cara, só que era o Petralha. O Petralha é muito orgulhoso. Quando ele chega no vestiário e fala que eu não visto mais a camisa do Atlético... Você não vai vestir mais a camisa. Não vai vestir. Aí ele foi pra um programa à noite de televisão, mesa redonda lá, falou a mesma coisa. Agora, Petralha, com a cabeça mais fria, vamos falar do Giancarlo. Não veste mais a camisa do Atlético. Caramba. Pausa para alguns recados. Primeiro, uma errata.
Nos episódios 1 e 2, a gente disse que a inauguração da Arena da Baixada foi em 22 de junho de 99, mas a data certa é 24 de junho. Então fica a correção e o agradecimento ao ouvinte Ricardo Maldonado, que fez o alerta. Agora um recado para você que apoiou o documentário com R$70 ou mais. Você é fera, muito obrigado. E para tentar retribuir o apoio, a gente te enviou um link para um material exclusivo com a íntegra de 2 entrevistas feitas para os episódios 3 e 4. A primeira delas é simplesmente com um dos maiores jornalistas do Brasil, Juca Kfouri, um pioneiro das investigações esportivas cobrindo escândalos do futebol há mais de 40 anos. Colunista da Folha de São Paulo e do UOL, ex-diretor das revistas Placar e Playboy, dispensa maiores apresentações. Nesse papo, além de dar a opinião dele sobre o caso Ivens Mendes, o Juca falou pela primeira vez de um encontro saboroso que ele teve com o Petralha na Cantina Baviera, em Curitiba, onde eles se reconciliaram. Fomos a um restaurante que estava absolutamente vazio, que tem um filé tradicional em Curitiba. Entramos, fomos atendidos pelo dono do restaurante. Lá no fundo do restaurante, à meia luz, estava a figura do Petralha. Eu me senti assim, como se eu tivesse em Nova York, na Lei Seca, entrando num daqueles restaurantes para encontrar o chefe, entendeu? Da máfia. E falando nisso, atenção para uma promoção imperdível. Quem for à Cantina Baviera e fizer uma publicação marcando as redes sociais do restaurante e do documentário Senhor da Razão, ganha uma taça de vinho na faixa. É só correr pro abraço. Se você apoiou com pelo menos R$70 e não recebeu o link para o episódio exclusivo, por favor, mande um e-mail para contato@senhordarrazão.com.br. E se você ainda não apoiou, fica o convite. O link está no site senhordarrazão.com.br, Senhor da Razão tudo junto, sem tio nem interrogação, ou você pode ir direto no site apoia.se/Senhor da Razão. E a pedidos, agora nós temos também a opção de apoio direto por Pix. É só fazer a transferência para o e-mail contato@senhordarrazão.com.br, repetindo, Pix para contato@senhordarrazão.com.br. Quem contribuir com R$70 ou mais receberá o link para o episódio extra já publicado, além de um WhatsApp da produção para enviar perguntas e comentários. A outra entrevista que a gente liberou inteira para os apoiadores é com Paulo Carneiro, ex-presidente do Vitória e que também foi diretor de futebol do Furacão entre 2015 e 2016. Assim como o Atlético, o Vitória tinha ficado de fora da panelinha dos grandes clubes nos anos 90 e lutava para receber valores maiores das emissoras de TV. O Paulo Carneiro foi um parceiro do Petralha nas reuniões em que os dois batiam de frente com o Clube dos 13 e com a Globo, como ele mesmo me contou. Ele impedia a transmissão no estádio, né? Não pagavam e passavam para nós a seguinte imagem: não, nós estamos divulgando a marca do clube. A história é essa. E a gente tomava as providências. Eu tirei carro da Globo de dentro do estádio do Guarani. O presidente ligava para mim: o carro está entrando aqui, eu de moto para fora. Nós comandávamos os nossos clubes mesmo. Outra coisa que eu encontrei aqui, a partir ali no primeiro semestre de 97... o senhor e o Petralha participando de algumas reuniões ali com o Clube dos 13, com a Globo, para negociar condições melhores para o campeonato de 97. E parece que teve algum desentendimento. A gente se reunia no Hotel Guanabara de manhã para se preparar para a reunião do Conselho Técnico da CBF à tarde. Sempre tinha os traíras, né? Os caras que participavam de um lado, mas eram teleguiados pelo outro lado. Eu encontrei até alguns relatos do Fábio Koff, que era presidente do Clube dos 13, confessando que ele acabava aliciando alguns times do Clube dos 11 para enfraquecer essa revolta aí. É verdade. O Fábio era um cara, era muito meu amigo até, mas eu não posso negar isso, é verdade. E teve alguns desentendimentos nessas reuniões. Quem que eram ali talvez os principais adversários desse Clube dos 11, pessoalmente? Bom, o mais importante era Eurico Miranda. Eurico Miranda, talvez a figura mais folclórica do futebol brasileiro. A história de Eurico Miranda se confunde com a do próprio Vasco da Gama. Ele começou a participar da administração do clube no final da década de 60 e virou o homem forte no final dos anos 80.
Também assumiu cargos na CBF e foi deputado federal. Informação importante para depois, hein? O Eurico morreu em março de 2019, deixando como legado muitas alegrias para os vascaínos, principalmente o título da Libertadores de 98. Mas deixou também dezenas de casos polêmicos, alguns engraçados, outros nem tanto. Ele era famoso por fazer acontecer as coisas a favor do Vasco e de si próprio, custasse o que custasse. O meu episódio favorito para ilustrar Eurico Miranda aconteceu no Brasileirão de 99. O Vasco vencia o Paraná Clube por 1-0 em São Januário. Aí o Vasco perde 2 jogadores expulsos e o Paraná empata. Quando chega aos 41 do segundo tempo, o juiz Paulo César de Oliveira expulsa o terceiro jogador do Vasco. Com os prováveis acréscimos, o Paraná teria pelo menos 10 minutos para virar o jogo fora de casa, com 3 jogadores a mais em campo. Só que daí... Eis que surge em campo Eurico Miranda. Ninguém segura o vice-presidente de futebol do Vasco. Os dirigentes ainda não aprenderam que o lugar deles é fora de campo. E tem o apoio da torcida. O senhor é irresponsável. O senhor é irresponsável. O senhor está vendo o que tá... Tem um estádio cheio. O senhor é irresponsável. Irresponsabilidade de todos que invadiram o campo. Sem vergonha! É um ladrão safado! E que provocaram o fim da partida aos 42 minutos em 1-1. Muita gente compara o Eurico Miranda ao Petralha. Os dois têm em comum o estilo autoritário e o fato de terem conquistado grandes feitos à frente dos clubes que comandaram durante décadas. Mas, em termos de gestão, eles eram de espectros opostos. O Eurico era um cartola à moda antiga, um símbolo do tal conceito futebol raiz. Já o Petralha é o cara do futebol gourmet. Pioneiro, modernizador, naming rights, grama sintética, clube empresa, arena multiuso e tal. E quando 2 dos maiores cartolas da história se encontravam, com suas semelhanças e diferenças, saía faísca. O que o senhor achou da volta do Eurico, presidente do Vasco? Ah, não me fala nisso. Me nego. Essa trombada vem de longo tempo, querendo sempre a transformação do meu clube, que conseguimos, e a transformação do Vasco, que ele também conseguiu. Jogou no fundo do poço e nós jogamos em cima da montanha. E mais uma passada, nós estávamos discutindo no Clube dos 13, daí ele conduzindo daquele jeito dele, truculento, né? E chegou uma hora, não deu mais diálogo, e eu parti fisicamente para cima dele. É mesmo? Foi. Mas só que o Paulo Carneiro tinha 30 quilos a mais. Ele é da minha altura e dessa largura. Ele me segurou. Mário, calma. E eu tentei tirá-lo da frente, mas parecia uma parede. Nem se mexeu. Daí a adrenalina baixou. Calma, Mário, calma. Baixou. Daí eu desisti e acabou a reunião. Eurico Miranda foi o principal responsável por montar um dos maiores esquadrões do futebol nacional em 97. Eu tô falando do Vasco campeão brasileiro com Carlos Germano, Mauro Galvão, Juninho Pernambucano, Ramon, Evaí e a grande estrela, claro, Edmundo, o animal. Olha a abertura, boa bola, Maricá, chegou na linha de fundo, cruzamento lá do lado esquerdo, Edmundo, pegou Edmundo, contra 2, fintou, bateu, golaço! Gol de placa! É o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro com um gol de placa aqui no Maracanã. Olha o que ele fez. Levou Leandro, levou Baiano, trocou de pé, rolou no canto esquerdo. É de placa esse gol de Edmundo. Em 1997 foi um ano absurdo do Edmundo. Ele meteu 29 gols num Brasileirão de 31 rodadas, um recorde que só seria quebrado no formato de pontos corridos, que tem 7 rodadas a mais. 6 desses gols foram num só jogo. Sim, o animal marcou todos os gols no 6-0 contra o União São João. Mas eu não comecei a falar do Edmundo à toa. Sem querer,
ele virou uma peça-chave no caso Ivens Mendes. Voltamos então ao Jornal Nacional de 7 de maio de 97, que foi o estopim do escândalo. O mineiro Ivens Mendes é a maior autoridade na arbitragem no futebol brasileiro. Diretor executivo da Confederação Sul-Americana de Futebol e presidente da Comissão Nacional de Arbitragem da CBF, ele decide quem apita no Campeonato Brasileiro e indica os nossos juízes para a FIFA. Mas o homem que concentra tanto poder quer mais. Sonha ser eleito deputado federal no ano que vem. Sem recurso para bancar a campanha, Ivens Mendes passou a usar o cargo que ocupa na CBF. Insinua favores na arbitragem e pede dinheiro a presidentes de clubes. Orienta fraudes em licitação e recebe propina de fornecedor da Confederação Brasileira de Futebol. As provas estão nestas fitas que nós recebemos anonimamente. As fitas foram analisadas em laboratório e são autênticas. Nesse momento da matéria, o repórter Marcelo Rezende exibe uma fita cassete. Se você tem menos de 25 anos, provavelmente vai ter que procurar no Google o que é uma fita cassete. A reportagem continua por alguns minutos explicando as pretensões políticas de Ivens Mendes, as obras que ele tocava no Triângulo Mineiro para impulsionar a pré-campanha e outros detalhes. Aí entra o tal grampo telefônico com o Petralha. Escute a conversa dele com o presidente do Clube Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha. Estou fazendo os campos lá, pô, os caras, as empreiteiras já estão me cobrando, eu não acho você para pôr. Ah, você não me ligou, eu te liguei umas 2 vezes, não te achei. Como é que você quer esse recibo, hein? Ah, isso a gente combina, hein? O trecho que vai vir na sequência é o Pulo do Gato. Um trabalho sagaz de apuração e de edição que tinha à frente o experiente repórter Marcelo Rezende. Quem cresceu nos anos 90 e 2000 deve se lembrar dele em outra função, apresentando o programa policial Linha Direta. Antes do Linha Direta, o Marcelo Rezende era um repórter especial da Rede Globo. Quando ele aparecia em algum lugar, todo mundo já ficava de cabelo em pé, porque ele não era enviado para cobrir qualquer coisinha. Estava sempre atrás dos casos mais cabeludos, das investigações mais tensas. Quando o Marcelo Rezende desembarca em Curitiba para se encontrar com o Petralha, a sensação de vai dar merda toma conta da diretoria do clube. Mesmo assim, o Petralha recebe o jornalista e responde algumas perguntas. E é aí que ele se complica. O repórter sabia do conteúdo do grampo, o Petralha ainda não. E no trabalho de edição, as negativas do Petralha são imediatamente confrontadas com trechos da tal fita cassete. Nós conversamos com o presidente do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha, na semana passada, em Curitiba. Primeiro, numa conversa que não foi gravada, ele disse que Ivens Mendes tinha solicitado apenas material para a construção de campos de futebol e negou qualquer pedido de dinheiro. Depois, nesta entrevista, o presidente do Atlético Paranaense negou tudo. O senhor em algum momento recebeu algum telefonema pedindo algum tipo de apoio político e também de apoio financeiro, dinheiro? Absolutamente não. Telefonema nenhum. Alô? Mário Celso? É. Eu estou precisando que você me mande hoje 25 mil. Liga para minha secretária, a Marli, dá os dados para ela. Sei. Que eu entro em contato com ela e providencio. Ele não lhe telefonou de novo perguntando se já tinha sido feito o depósito? Não, absolutamente. Sou eu, Ivens. Você não falou com a dona Marli, rapaz? Já falei, já tá aí. Já foi. Já foi. Falei com ela agora. Já foi. Tá bom, um abraço. Tchau. Esse é um momento bem constrangedor. Na minha opinião, o tom de voz do Petralha mostra que ele está incomodado com aqueles pedidos de dinheiro. Inclusive, parece até que o Petralha está enrolando, dando um perdido no Ivens Mendes, dizendo que já tinha transferido a grana. Já foi. Já foi. Falei com ela agora. Já foi. Mas o fato é que a imagem do Petralha ficou abalada. Ele foi pego se contradizendo, mentindo, na matéria de destaque do maior telejornal brasileiro. Só que, até esse ponto, a denúncia ainda era meio abstrata. O Ivens Mendes pediu dinheiro, o Petralha prometeu ajudar, e daí? Uma negociação entre dois adultos que, apesar de suspeita, não provava muita coisa.
O que o Petralha ganhava com isso? Mais uma vez, o Marcelo Rezende não deixa a ponta solta e costura na matéria um provável benefício do diretor de arbitragem para o Atlético. As fitas mostram que a contrapartida oferecida pelo diretor da CBF para quem colabora com a campanha é a pressão sobre os árbitros. Ouça o que Ivens Mendes diz para o presidente do Atlético Paranaense dias antes do jogo entre o Atlético e o Vasco pela Copa do Brasil. Tem que sentar por duna no Vasco aí. Eu, se puder, vou até falar com o juiz para dar uma mãozinha para você. Quem é que vem aí? Aí é o Godoy, Oscar. Até pra você falar com o seu jogador que esse Oscar é meio unha de cavalo. Não reclamar, não fazer p*** nenhuma. Marca direitinho o Edmundo, ele fica nervoso. Esse último diálogo indica que Petralha e Ivens Mendes foram grampeados dias antes da primeira partida das oitavas da Copa do Brasil, em 3 de abril de 97. O Atlético receberia o Vasco no Pinheirão, estádio da Federação Paranaense, porque a Baixada estava em reforma. O grande desafio para o Furacão, claro, era parar o Edmundo. Tudo fica mais fácil aos 25 do primeiro tempo, quando o zagueiro Andrei do Atlético se estranha com Edmundo num lance sem a bola e os dois são expulsos. O Atlético venceu a ida por 3-1. No jogo de volta, sem Edmundo, cumprindo suspensão, o Vasco até vence por 4-3, mas o Atlético se classifica pela soma dos placares. O rubro-negro eliminava um dos melhores times da década, mas em circunstâncias suspeitas. E se você tá curioso para saber como foi essa expulsão, eu também tô. Esse agora é o meu lamento de jornalista. A reportagem da Globo não mostrou o lance da expulsão. Quem tinha as imagens era a ESPN, que transmitiu o jogo. Eu solicitei acesso ao acervo da ESPN, que me pediu um monte de informações sobre o documentário. Eu respondi e insisti por meses, mas não tive retorno. Também tentei encontrar locuções de rádio da partida, só que ainda não consegui. Infelizmente, nenhuma das rádios locais conservou um arquivo para consulta. Procurei também Edmundo, Andrei e o juiz Oscar Roberto Godoy. Nenhum dos três respondeu. Os jornais impressos também são vagos em relação ao lance da expulsão. Uma reportagem diz que o Andrei revidou uma provocação do Edmundo, outra relata que o Andrei começou a briga com um soco, outra fala que os dois trocaram empurrões. Por isso, eu não posso ainda te dar mais detalhes do lance. Se você tiver imagem, áudio ou mais informações, fale com a gente no contato@senhordarrazão.com.br ou nas nossas redes sociais. Bem, voltando ao que importa, o cartão vermelho pro Edmundo naquela partida seria só mais um entre vários que ele recebeu durante a carreira, né? Ele era bem esquentadinho em campo e não perdia uma chance de provocar o adversário. Mas é claro que a expulsão contra o Atlético na Copa do Brasil ganhou outro significado depois da reportagem do Jornal Nacional. Aquele cartão vermelho virou o principal indício de que o Ivens Mendes manipulava a arbitragem a favor dos dirigentes que contribuíam para a campanha política dele. E o Petralha se tornou um exemplo de corruptor. No episódio que vem, a gente conta os desdobramentos dessa história no STJD, na virada de mesa do Brasileirão e numa comissão da Câmara presidida por ninguém menos do que o nobre deputado federal Eurico Miranda. E vamos continuar elaborando as teorias sobre o caso Ivens Mendes, que envolvem o Fluminense, o Corinthians e a Rede Globo. Para falar sobre essas teorias, a gente traz opiniões controversas do próprio repórter Marcelo Rezende, além da ilustre participação de Juca Kfouri. Você sabe que eu tenho um ponto de vista em relação a este episódio especificamente, digamos que de certa maneira, se não absolve, atenua o papel do Petralha por uma coisa, por uma razão muito simples. Quem apoiou o documentário com R$70 ou mais já pode escutar essa entrevista completa no episódio exclusivo. E quem apoiar a partir de agora também vai receber o link para esse material extra, além do WhatsApp da produção para mandar dúvidas e comentários em geral. Você ouviu o terceiro episódio do Senhor da Razão, um documentário independente e não autorizado sobre Mário Celso Petralha e o Atlético Paranaense. Esse documentário tem pesquisa, produção, entrevistas, locução, roteiro e edição sonora de Felipe Andretta.
As locuções foram gravadas com o apoio da Arnica Cultural, em Curitiba. A revisão e checagem são da atleticana Clara Vicente. A vinheta e as trilhas sonoras são do palmeirense Vinícius Antunes, com áudios da Soundstripe e da Artlist. O site e a identidade visual são do flamenguista Fabrício Vinhas e a assistência de produção é do atleticano André Carneiro. Além de trechos de entrevistas exclusivas, esse episódio usou áudios de Rede Globo, TV Band, Gazeta do Povo, Rádio Transamérica, TV Cultura, Grêmio TV, ESPN, Atlético Paranaense, Threads TV, CNT, TVA, Sport TV, Talk Show de Bolas e Fox Sports. Até a próxima!